Obrigado, Guilherme. Shabbat Shalom para todo mundo, para você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Nós escutamos a palavra deturpação algumas vezes pelo Guilherme. É muito interessante que, sem saber exatamente o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui, a respeito do tema que está sendo mostrado, deixa eu só reiniciar o meu timer aqui. Ok. Sem ele saber, é justamente isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre qual que é o verdadeiro significado do pecado, porque houve uma deturpação ao longo do tempo. Hoje foi apresentado pelo Ari Yashar a respeito, ele citou, né, durante o discurso dele, a palavra sombra. A palavra sombra, ela teve uma ressignificação, quer dizer, ela teve uma deturpação ao longo do tempo. E aí as pessoas, a palavra sombra que está na Bíblia, tá? No contexto que ela aparece na Bíblia, óbvio, todo mundo sabe o que é sombra. Sombra é uma palavra, né, um signo, e é isso que a gente vai falar aqui agora, e que ela vai falar daquela silhueta que se forma quando tem um corpo na frente de uma luz. Mas, quando a gente volta para entender como que a palavra sombra, ela é, no hebraico, dentro da mentalidade daquela pessoa que escreveu, a gente percebe que ela é um pouquinho diferente do que se tem no entendimento hoje em dia. A palavra sombra, ela é tzel, e ela é em hebraico, e ela é a raiz, ela divide a mesma raiz com a palavra tselen, que é imagem. Naquele texto, imagem, semelhança, que todo mundo conhece. Então, o Criador nos fez sendo essa, digamos, essa imagem no sentido de sombra, que representa algo real, algo maior. A sombra, ela tem essa intenção de dizer que... Opa, eu perdi aqui o meu... Só um instantinho que eu me perdi aqui nas janelas. Pronto, acho que voltou. Eita, de novo, vamos lá. Ela tem essa intenção. Ela não é a coisa principal, mas ela aponta algo maior. Assim como o homem aponta o divino, né? A sombra, no caso do Shabbat, do sábado, ela aponta uma coisa maior, que é aquele descanso que a gente espera. Ela é esse sinal de confirmação. Quando você guarda o Shabbat, a Torá nos ensina, a Torá, o Taná, né, o Antigo Testamento nos ensina que quando você guarda o Shabbat, você mostra, é um sinal que você confia naquele que criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele separou, né, ele santificou. Então, esse que é o que a gente, é mais ou menos isso que a gente vai tratar a respeito do pecado. Porque assim como houve uma ressignificação das festas, que são símbolos, né, como eu acabei de dizer, o Shabbat é uma festa semanal, que ela é um símbolo de uma coisa real, uma coisa maior. Houve uma significação com todas as festas inclusive pagãs, transformando elas em coisas sagradas, quer dizer, foi uma cacherização, né, foi uma... Kasher significa adequação, né, adequado. Então foi uma adequação àquilo que era pagão, tentando dizer, não, isso aqui que era pagão, agora ela é sagrada. Foi isso que foi feito com as festas. E também é isso que foi feito com o pecado. Tornou uma coisa completamente desligada do seu referencial, e é o que nós vamos tratar aqui hoje. Quando a gente olha para uma palavra, a palavra ela é um símbolo. Ela não é a coisa em si, ela é só um som. Ou ela é só quando você vê escrito, ela é um símbolo visual daquilo que vai despertar na mente da pessoa um significado. Nem sempre o significado que vai estar na cabeça da pessoa é o significado que a pessoa que escreveu queria dizer. Por quê? Porque a palavra ela tem uma origem. E a pessoa, quando usa aquela palavra, às vezes, ela está usando num significado que foi atribuído depois daquela palavra que existiu há muito tempo atrás. Quer dizer, o significado vem modificando. Eu vou dar um exemplo aqui. Palavra sacrifício. Quando a gente escuta a palavra sacrifício, ela traz para a gente uma carga negativa, normalmente. Né? Eu vou fazer esse sacrifício por você. Nos traz uma coisa negativa. Quando, na verdade, a palavra sacrifício é uma coisa extremamente positiva.
Até mesmo se a gente nem for para o contexto bíblico, se a gente pegar realmente a etimologia da palavra, você vai ver que é um sacro ofício, quer dizer, um trabalho sagrado, um trabalho santo. Então, é uma coisa boa. É um trabalho para o Criador, um trabalho diferente dos outros. Não é um trabalho comum, é um trabalho que está acima, é mais elevado do que os outros. Isso é o sacrifício. Deveria ser enxergado como uma coisa boa, mas não. Sacrifício é uma coisa ruim. Você vê, uma coisa original, se a gente for no contexto bíblico agora, você vai perceber que o sacrifício é uma coisa extremamente boa, é uma coisa que o Criador pediu para o homem fazer, e todo mundo acha que é só sacrificar o animal. Não, não é isso. Todo o serviço que era feito no templo, que nem sempre era o sacrifício do animal, né, às vezes você poderia fazer uma oferta de grãos. Então você vê que não é uma coisa que você vai olhar, sempre pensar em morte, sempre pensar em sangue, não é bem isso. Enfim, é muito importante a gente perceber que o referencial, às vezes ele está fora da linguagem. Então, seria um erro a gente tentar entender a palavra trocando uma palavra por outra palavra. Para entender uma palavra, a gente tem que buscar o que ela significa no mundo real, não na linguagem, mas no mundo real. O que ela referencia? A linguagem, através da palavra, ela nos ajuda a compreender e ser compreendido entre as pessoas que tiveram essa mesma experiência no mundo real, a mesma experiência que nós. Esse é o objetivo da linguagem de maneira geral, esse é o objetivo da palavra. Às vezes uma palavra no grupo social, um grupo específico que teve uma experiência no mundo real, ela é usada de outra forma. Para quê? Porque talvez não existia uma palavra para aquela experiência, e a palavra mais próxima, já existente, eles usaram para dizer a respeito daquilo. Então, ao longo do tempo, a palavra vai ganhando novos significados. Isso é muito natural. Eu pensei num exemplo, nunca, não exatamente muito bom para a gente se dar no Shavá, mas um exemplo bom, no meu ponto de vista, eu sou de família italiana, seria a linguiça calabresa. A linguiça calabresa é feita de porco. Mas, enfim, a linguiça calabresa ela não tem nada de calabresa. Hoje, o que todo mundo conhece como linguiça calabresa, ela é completamente diferente de uma linguiça que é feita lá na Calábria. Na Calábria, ela é uma linguiça curada. Então, se algum italiano vem aqui para o Brasil, lá da Calábria, está acostumado com aquela linguiça curada, vai chegar aqui e vai ver, o que é isso? Vocês chamam de linguiça calabresa, mas não é a mesma coisa. Então, foi dado um novo significado para aquilo. Hoje, aqui no Brasil, a linguiça calabresa significa aquela linguiça que todo mundo conhece. Então, a palavra, ela dentro de um grupo, agora nesse grupo brasileiro que eu estou especificando, né, ela tem um objetivo de comunicação somente dentro daquele grupo. Não necessariamente ele está atrelado ao seu referente. Por um lado, isso é bom. Por um lado, isso permite a comunicação entre aquele grupo, né, que tem a mesma experiência do mundo real, somente dentro daquele grupo. E a gente precisa de palavras para expressar essa experiência que a gente tem, que às vezes está desconectada de outro grupo, que tem uma outra experiência e usa aquela palavra. Esta é a riqueza, de fato, da linguagem, né, essa flexibilidade. Facilita a comunicação. Porém, quando se trata das coisas do eterno, quando se trata das coisas da Torá, é imprescindível a gente entender qual o referente da palavra, isso é, quando aquela palavra foi usada, o que a pessoa que escreveu quis referenciar no mundo real, na realidade. Isso é muito importante. Jamais tentar usar significados atuais, como disse sobre o sacrifício, que o signo na nossa... o significado na nossa cabeça é uma coisa negativa, quando na verdade é positiva, inverteu completamente. Então a gente tem que procurar entender a palavra no seu referente. Isso é muito interessante do hebraico, porque o hebraico, ele sempre vai pegar uma coisa concreta para explicar alguma coisa abstrata.
O hebraico não tem palavras que só têm sentido abstrato, como em outras línguas, principalmente o português. O hebraico, ele pega coisas concretas para explicar ideias, conceitos. E a palavra pecado é uma dessas. Porque o pecado, ele é um conceito para a gente. Mas ele, dentro desse grupo específico, que vivia uma realidade que a gente não conhece, que é essa realidade que vocês estão vendo na tela, tinha um outro sentido. Quando você escuta a palavra pecado, sendo você vivendo esta realidade, você entende exatamente o que a pessoa está querendo dizer. Ele vem antes do conceito de pecar contra o Criador. Ele vem de uma vivência de pessoas que viajam pelo deserto. Primeiro nós vamos pegar aqui o texto de Salmos, 1 Salmos, e nós vamos dar uma lida e através dele a gente vai conseguir entender melhor o que a Torá, para quem não conhece a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, ele é a raiz, ele é a base para a gente entender, né, que é uma árvore enorme que vem crescendo com os escritos, os profetas, depois o chamado Novo Testamento pela Igreja Cristã, que é o Novo Testamento, que são os Evangelhos, depois as cartas, e assim por diante. A gente tem essa base, seria um lastro para a gente entender tudo. Sem esse lastro, não dá para entender. É como começar assistir uma série a partir dos últimos episódios e achar que entendeu alguma coisa. Você nem conhece o personagem, a história dos personagens. É como ler as últimas páginas do livro e entender, e achar que entendeu tudo que se passou com os personagens. Não, a gente tem que começar desde o começo. E as pessoas que escreveram o começo, né, o chamado Antigo Testamento, é o que realmente vivenciaram, realmente tiveram essa experiência no mundo real, essa experiência real com o Criador, para dizer para a gente o que é pecado. E a gente começa Salmo assim, lendo o que essa pessoa teve uma experiência real com o Criador, fala sobre o que é andar com o Criador e o que é pecar contra ele. Então é assim, lendo aqui no texto, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem participa da assembleia dos escarnecedores. Antes tem seu prazer com a Torá, a gente vai daqui a pouco ler com muita calma esse texto, tá? Antes tem prazer na Torá de Adonai, na sua tradução talvez esteja como na lei do Senhor, né? E na sua Torá medita, também a palavra se entende como estuda em hebraico, de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, o qual dá fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A prosperidade aí. Não será assim os ímpios, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque Adonai conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então a gente vê que a gente tem muito aqui a palavra caminho, né? O justo, pecado. Aqui ele está trazendo um conceito que a gente vai agora trabalhar, tá? Para entender o que é pecado. Imagine se você, dentro desse deserto, você decide sair de uma cidade, que fica no ponto A, e vai para o ponto B. Você, neste deserto, você não tem opção. Você tem que andar numa linha reta e ter certeza do caminho que você está andando. Caso contrário, você pode correr o risco de se perder no deserto. E aquela pessoa que se perde no deserto, todo mundo já viu isso muito bem representado em muitos filmes, é a pessoa que se perde no deserto, ela morre, porque não tem água, não tem nenhum tipo de suprimento. Se ela não souber a direção exata, se ela não souber qual é o caminho reto, né, que aponta para o ponto B que ela quer ir, ela corre muito risco de não conseguir retornar, e aí já era. É morte. Esse é o entendimento da pessoa que está no caminho reto, a pessoa que é justa. Quem sai
deste caminho reto, que a gente já vai entender um pouco melhor sobre ele, a palavra que se usa é ratá, que é se perder da direção, é sair da direção, né? Errar o alvo, como muito é falado. Ele erra a direção para chegar naquela cidade. Então, é isso que significa a palavra ratá do hebraico. Significa a pessoa que estava indo em determinada direção e se perdeu nessa direção, no deserto. Ela caminhava e perdeu o caminho dela. Esse é o referente da palavra pecado. A pessoa que insiste em se manter nessa direção, que está nesse caminho sem retorno, né, seria rachá, que é o ímpio. Lá em Ezequiel a gente lê assim: a alma que pecar, essa morrerá. Significa, a alma que sair do caminho correto, ela vai morrer. Por quê? Porque não tem como sobreviver no deserto. A única forma de sobreviver no deserto é fazer assim como o nosso povo, Israel, fez. Andar junto do Criador. Para onde ele direcionar a gente vai junto com ele. E é isso que significa a palavra justo. O justo é aquele que se mantém no caminho, indiferente se é o caminho do Criador ou uma direção de uma cidade para outra cidade. A pessoa tem um mapa e ela segue essa direção aqui, ela é tzadik, que a palavra é a pessoa, e tzadik foi traduzido como justo, não é a pessoa. Justa é a pessoa que está no caminho. Foi-se usado, então, trazendo também o referente dessa palavra justo, né? É a pessoa que se mantém no caminho correto. A pessoa que sai, ela é esse rachá, que é chamado de ímpio nas traduções. Então, quando você está numa situação, você descobre que você está numa situação, você está fora do caminho que ia te levar para o seu destino, né, para onde você gostaria de ir, sendo você um viajante no deserto, você procura saber como é que você faz para fazer esse retorno para o caminho correto. Você vê a palavra retorno, também ela é chamada de conversão nas traduções, que é a palavra tchuvá em hebraico. Por isso que você vai escutar muitas vezes a gente falando tchuvá, que significa conversão, significa retorno para o caminho correto. O texto anterior aqui, ó, fala assim: se fizeres bem, não haverá perdão para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e fazer-te pecar é o seu desejo, mas podes dominá-lo. Então o pecado jaz à porta. Imagina que você abre uma porta e não sabe para onde você vai. Você pode ir para qualquer direção. É o que o texto está dizendo. Se você não tomar cuidado, você vai abrir uma porta para muitos caminhos que você não sabe para onde você vai parar. Mas se você dominar esse desejo de abrir essa porta para o pecado, se você suprimir essa sua inclinação para o mal, aí Hará, nós herdamos isso de Adão, a inclinação para o mal e a inclinação para o bem. Nós temos que suprimir essa inclinação para o mal e nós temos que alimentar essa nossa inclinação para o bem, que seria fazer as coisas que nosso Pai nos orientou a fazer. A inclinação para o mal é o oposto disso, é sair deste caminho. Ele tem que controlar, ele tem que dominar. Quem é esse aqui? Esse aqui é Caim, que matou Abel. Antes de matar Abel, ele recebe essa informação. Mas ele não dominou esse desejo, essa inveja, e ele acabou matando o irmão dele. Então, nosso objetivo, assim como foi apresentado para Caim, você será aceito, não foi isso que foi dito? Se fizer o bem, não haverá perdão para você? Se fizer o bem? Quer dizer, você pode retornar para mim. Caim estava chateado porque ele tinha feito uma oferta que não era conforme o Criador tinha falado para fazer. Por isso que a palavra pecado aparece pela primeira vez para Caim. Muitas vezes as pessoas acham que a palavra pecado aparece para Adão. Não, para Adão. Aparece para Caim. É a primeira vez que aparece a palavra pecado é nesse texto.
Mas se ele fizer o bem, isso é, fizer aquilo que o Criador mandou, assim como Abel fez, Abel fez exatamente o que o Criador instruiu ele a fazer. Se fizer o bem, Caim vai ser aceito. Ele tem retorno. Sempre que a gente, isso nos ensina, sempre que a gente se arrepende, a gente tem condição de fazer esse retorno, fazer essa tchuvá. Voltar para o caminho correto. E a gente vai ser aceito. O texto de Jeremias aqui em cima está escrito: detende a vossa marcha, quer dizer, para. Né? Para a sua caminhada, examina. Vê se está tudo certo. Vê se tá. Vamos parar, vamos olhar de novo o nosso mapa. Né? Nosso mapa a gente sabe qual que é a Torá. Examina se você está realmente caminhando na direção correta. Busque pelos caminhos do passado, ou as veredas antigas, como está em muitas traduções. Que é o bom caminho. Aquilo lá no passado, que muitas pessoas chamam, isso é velho, isso já está passado. A Torá nos ensina outra coisa. Os escritos nos ensinam outra coisa. O Mashiach, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, nos ensina outra coisa. Lá no Sermão do Monte, em Mateus 5. Ele ensina que esse caminho do passado é para onde a gente tem que retornar. E ele fala que é o bom caminho. Andai por ele, e acharei descanso, Shabá, para as vossas almas. Então é para lá que a gente tem que buscar chegar, né? Este retorno para o caminho reto. É isso que nós temos que almejar. Voltar para este caminho que é reto. Esse caminho que é o caminho da justiça. Que é justo, que é tzadik, né? Que é aquele caminho que está na direção que o Criador nos deu. Agora, vamos analisar dentro desse contexto de sair do ponto A para o ponto B, se perder quando a gente não segue a direção correta, fazer o retorno para a direção correta. Vamos ler o texto de novo de Salmo 1. E a gente vai ver se a gente consegue enxergar isso. Eu coloquei o esqueminha aqui do lado, que a gente discutiu agora, de maneira mais simplificada, e a gente vai ler destrinchando um pouquinho o que está escrito. Bem-aventurado o homem. A palavra bem-aventurado, né, que é o número, a referência de Strong's, para quem não conhece, é um dicionário de todas as palavras que tem na Bíblia, tanto em hebraico quanto em grego. A referência deste dicionário, Strong's, é 835, que é a palavra achar, que traz o conceito de felicidade e fortuna. A raiz dessa palavra dá o entendimento de ir reto, que é exatamente o que a gente acabou de falar. Tá? Então, o homem que vai reto, ele chega ao destino dele, quer dizer, ele tem uma boa adventura, que é o latim, né, de advenire, que significa o quê? Chegar. Ele tem uma boa chegada. É isso que quer dizer a palavra que está aqui escrito bem-aventurado. Ele tem uma boa chegada. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem que é o ímpio? Aquele rachá que eu falei, que é o perverso, o criminoso, né? Normalmente se traduz dessa forma. Ele é o oposto do justo. Ele é o oposto daquele que está no caminho. Ele está fora do caminho. Quer dizer, ele está perdido. O perdido, você não anda junto com ele. Porque senão você vai ter o mesmo destino que ele. O texto continua. Nem se detém no caminho dos pecadores, né? Que é a palavra ratá, que é errar a direção. Nem participa da assembleia dos escarnecedores. A palavra de referência 3887 em Strong's, que traz o entendimento da palavra mediador, intérprete. Alguém que, aqui a gente entende como tira sarro, né? Mas também você pode entender que é alguém que te ensina a coisa errada. Ele é um mediador, um intérprete. Ele te explica a coisa errada. Ele interpreta errado para você. A gente não anda no caminho deles. Antes, verso 2 aqui, antes tem o seu prazer na Torá de Adonai. Né? O prazer é aquele que se deleita, que se inclina, que tem atração. Ele tem essa atração pela Torá. A palavra Torá
né? Eu não vou ficar citando aqui as referências, estão anotadas, depois vocês podem voltar ou tirar um print da tela para ir buscar essas referências do dicionário Strong. Mas a Torá, que muitas vezes, ela é erroneamente, muitas vezes, sempre, ela é erroneamente traduzida como lei. Isso ela também pode entender, você pode também entender como lei, mas fica muito simplista, né? A Torá, ela é direção, ela é instrução. Quando você para pedir alguém, né, eu não sei como chegar em tal lugar, hoje em dia tem GPS, né, mas todo mundo viveu aqui no tempo anterior ao GPS, você sabe que você parava normalmente num posto de gasolina e perguntava, como é que eu chego em tal lugar, né? Você tem essa instrução, essa direção da pessoa. Você está pedindo para ela a direção para chegar no ponto certo. Quem dá essa direção correta, a direção do Criador, é a Torá que ele nos deixou. Não a Torá que outro escarnecedor, né, outro mediador nos deu. Não, a Torá do Criador. E é ali que a gente vai ter a nossa referência do caminho correto. Interessante que a palavra Torá, ela vem da raiz Yará, que significa ensinar, mas também, olha só, ensinar, instruir, né? Mas também regar. E daqui a pouco a gente vai olhar aqui embaixo, que não tem a ver com o que o salmista continua dizendo, né? E na sua Torá, quer dizer, na sua lei, na sua instrução, na sua direção, essa pessoa que tem o prazer na Torá, né, ela medita, que tem o entendimento também de estudar dia e noite. Em Deuteronômio 6, verso 7, a gente lê assim, nos seus pensamentos e atitudes, desculpa, não está escrito exatamente isso, não, isso aqui é uma tradução, falando errado aqui, tá? Nos seus pensamentos e na sua atitude o tempo todo. O que quer dizer? Lá em Deuteronômio 6, 7 vai estar escrito que é na mão e na testa, então nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Todo mundo fica procurando qual que é a marca da besta, na mão e na testa, mas a gente tem que procurar qual que é a marca do Criador, na mão e na testa. E essa marca, em Deuteronômio 6, 7, fala muito bem qual que é a Torá do Criador. Que são essas palavras que hoje eu te ordeno, que é a Torá do Criador. A gente também aprende sobre a marca em Êxodo 12, se eu não me engano, 12 ou 13, também fala da marca na mão e na testa, que é ensinar os nossos filhos a respeito das festas do Criador. Então, continuando aqui no verso 3, pois será como? Quem vai ser como? Esse homem bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele será como uma árvore plantada. Ele faz uma comparação aqui, uma analogia, com uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Essa árvore é aquela que tem atração por esta água que a Torá nos entrega. Não é a Torá que serve como regar, aguar? Então, a Torá é como água para essa árvore. Desculpa, a Torá é para nós, assim como as águas desse ribeiro é para essa árvore, que dá o seu fruto no seu tempo. É o fruto, né? O texto aqui de Deuteronômio 6, 7 está falando dos nossos frutos, que são os nossos filhos, né? Ensinar, inculcar a Torá nos nossos filhos. Quando você se assentar, quando você se levantar, quando você se deitar, a todo instante no caminhar, sempre você vai ensinar a Torá ao seu filho. Os nossos filhos são os nossos frutos. São a representação dos nossos frutos. Porque eles não só são os nossos frutos no sentido de somos uma árvore e temos, né, as nossas sementes e tudo mais, mas eles vão representar quem nós somos verdadeiramente. Porque os nossos filhos, eles aprendem conosco não só pelas nossas palavras, mas pelas nossas atitudes. E a gente não tem atitudes senão aquelas que estão dentro do nosso coração. O Mashiach, Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, ele nos ensina que o que sai de dentro do homem é aquilo que está no seu coração. Então, o nosso filho, quando vê as nossas atitudes, ele aprende e copia as nossas atitudes. Então, esse é o nosso fruto. Os nossos filhos, o que a gente vai deixar para a posteridade, é de fato o nosso fruto. E as suas folhas não cairão. Aqui, olha, só o provérbio 22, 6, eu peguei a Almeida Revisada Corrigida, diz assim: ensina a criança no caminho, ao caminho aqui, em que deve andar, que é a Torá. E quando for velho, não se desviará dele. Veja, ele não vai ser um pecador se você ensinar a Torá. Olha só aqui a respeito das águas aqui, se a gente
A gente tem uma comparação ali muito legal em Jeremias 17:8 e 17:5-6, né? No ponto de vista positivo, fala assim, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa dar fruto. Quer dizer, ele não tem medo do que está por vir. Ele tem a fé fundada, bem fundamentada. Esse é o seu fruto, se você ensina a Torá. Se você não ensina a Torá, putz, olha, vamos lá. 17:5-6, Jeremias ainda, tá? Maldito o homem que confia no homem. Ele faz da carne o seu braço e aperta o seu coração, aparta seu coração de Adonai. Então ele se afasta de Adonai, olha só o caminho. Ele vai para longe de Adonai. Porque ele confia em quem? Nos escarnecedores, nos ímpios, nos pecadores. Por que será como uma tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem? Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Veja, a tamargueira, ela vive e está muito bem vivendo no deserto. Ela não entende, ela não reconhece o bem. É o caso desse aqui. Vê o bem e não consegue considerar o bem como algo bom. Do jeito que está, já está satisfeito, está acomodado. Uma pessoa assim é uma pessoa que não foi ensinada dentro da Torá. Uma pessoa ensinada dentro da Torá consegue reconhecer o que é bom e o que é ruim. Esse é o nosso principal objetivo. Quando a gente reconhece o que é ruim, e a Torá nos ensina o que é ruim, a gente suprime isso para dar abertura para o bem acontecer na nossa vida. Continuando no texto aqui no verso 4. Não são assim os ímpios? Os ímpios, aqueles perversos que estão fora do caminho, mas não são assim no sentido de ser essa árvore, né? Eles são como a moinha que o vento espalha. Veja que interessante, está escrito lá em Efésios, que a gente aprende no Novo Testamento. Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, meninos inconstantes. Às vezes é um adulto, mas tem uma mentalidade tão fraca, não tem maturidade nenhuma na Torá, e este é levado como qualquer menino que escuta qualquer coisa, não escuta o próprio pai. Levados em roda por todo vento de doutrina. A doutrina é ensino, vento também tem o conceito de espírito no hebraico, tá? Então, seria ensinos de outros espíritos, que a gente pode também entender nesse texto. É claro que ele está usando uma analogia aqui, mas só tem sentido que a gente conhece no hebraico. Pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Está bem pequenininho aqui para mim, deve estar menor ainda para vocês aí, muitos aí provavelmente assistindo no celular, né? Desculpa, gente, esse slide já estava pronto aqui. No celular você tem a possibilidade de dar zoom, né? Aqui eu não tenho. Verso 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Vai ter esse tempo. Você vai se apresentar e vai ter que dar conta daquilo que fez. Daquele caminho que você caminhou. Nem os pecadores na congregação do justo. Que é o tzadik. É aquele que está no caminho. O pecador, quando ele escuta o que é dito na congregação do justo, o que é pregado na congregação do justo, quer ir embora. Isso não é para mim, não. Eu não gosto disso. Essa história aí, eu comecei falando sobre porco, né? Nossa, que absurdo, esse povo ainda acha que não pode comer porco. Isso aí tá superado. Isso aí foi cravado na cruz. Fica repetindo as coisas sem conhecer, de fato, o que está sendo significado ali, o referente daquilo sobre cravado na cruz. Tá? Tem um referente para aquilo, gente. Assim como tem um referente para a palavra pecado, né, o que realmente é no mundo real o pecado, tem também para o cravado na cruz. Um dia a gente pode fazer essa aula. Verso 6 aqui. Porque Adonai, que conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Então, se você vive dentro deste caminho, você é reconhecido. Você é conhecido, reconhecido. Você não nega a Torá, então você é reconhecido por Adonai, pelo Criador dos céus e da terra. Mas se você prefere andar por outros caminhos e confiar nos homens aqui, nos intermediadores,
aqueles que te explicam que a lei foi cravada na cruz e não precisa mais seguir, isso é coisa velha. Olha, se o Criador escolheu um povo, a escolha dele, eleição, hein? A palavra eleição é para Israel. Se o Criador escolheu um povo e deu uma direção para esse povo andar, e esse povo errou essa direção e precisou dele encarnar e morrer para que esse povo pudesse retornar, meu amigo, é melhor voltar para esse caminho. Se o Criador escolheu um povo e deu uma direção para ele, esse caminho só pode ser bom. Só pode ser bom, não tem como ser ruim. Ele escolheria um povo e daria um caminho para o povo. Seria sadismo. Se esse povo não pudesse seguir este caminho, se fosse impossível seguir este caminho, é sadismo. E o Criador, o Deus que eu sirvo, ele não é sádico. Não. Se ele deu um caminho, como está escrito, né, não está longe que alguém tenha que ir aos céus e buscar para você, que tenha que atravessar oceanos. Não está longe de você. Se ele deu um caminho, ele é alcançável, gente. E se você errar, a misericórdia está desde lá do começo, a gente acabou de ver aqui. Caim errou e podia voltar. Só que tem um caminho que, se você errar, não tem mais retorno. É quando você recusa essa salvação. E a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Então, disso tudo que a gente discutiu agora, a gente entende que se a gente andar nessa direção, neste caminho, considerando que a gente está no ponto A, nessa vida que hoje nos afasta do Criador, esse modo de vida que hoje nos afasta do Criador, a gente vai querer voltar para o caminho correto, para aquele caminho antigo, veredas antigas. Porque a gente quer o ponto B, a gente quer chegar próximo ao Criador. Aqui eu coloquei uma arca, a Arca da Aliança, que era a representação da presença do Criador. Ali é o ponto máximo. Perceba uma coisa, do mundo inteiro, toda a população do planeta, o Criador separou uma pessoa para gerar uma nação separada. Dessa nação, escolheu uma tribo. Dessa tribo, escolheu um clã. E desse clã, a tribo de Levi. E desse clã, de Arão, ele escolhia um, que é o sumo sacerdote. Só esse podia chegar perto dessa arca. Somente esse podia se aproximar. Aproximar em hebraico é querub, que são aqueles dois seres ali, o plural de querub é querubim. São aqueles dois seres na arca, que representam a aproximação máxima do Criador. Se você quiser chegar se você quiser andar nessa direção, se aproximar do Criador, você tem que seguir o caminho que ele deixou para o seu povo, retornar para aquelas veredas antigas, porque a única forma de você se aproximar dele é andando neste caminho. Isso é, andando nos limites que ele propôs para o seu povo. Não existe uma caminhada com o Eterno se não houver obediência. Não existe uma vida espiritual sem antes você ter domínio da carne. Lembra o que foi dito para Caim, que a gente leu aqui agora. Tem que dominar o pecado. O pecado é a nossa inclinação para fazer o mal. Tem que se dominar. Tem que existir o domínio da carne. Não existe vida espiritual sem isso. Veja o que a gente aprende aqui em Salmo 119. Todo mundo que fala contra a lei deveria ler esse texto, né? Chama de lei a Torá do Criador. Isso é coisa velha. Isso aí já está ultrapassado. Veja que maravilha que é. Todo mundo só sabe que é o capítulo mais comprido da Torá, da Bíblia. Mas o conteúdo desse capítulo, é só sobre a Torá. Bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam na Torá de Adonai. A tua justiça é uma justiça eterna. Eterna. A tua Torá é a verdade. A Torá é a verdade. Ela é a justiça eterna. A Torá é a verdade, o caminho
para uma vida com o Eterno. Quando Yeshua, Jesus Cristo, disse isso, que ele é o caminho, a verdade, a vida, ele dizia que ele dizia que ele é essa própria palavra. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou essa palavra que sai do Criador. Né? Ele se fez carne, essa palavra que sai do Criador, essa instrução que sai do Criador, essa lei que sai de dentro do Criador se fez carne. Para morrer e, é ressuscitar. Não é desaparecer. Não é sumir, ele é eterno. Para que ele morreu e ressuscitou? Para resgatar quem estava perdido. Eu não vim segundo as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso saiu da boca do Eterno, através de Yeshua HaMashiach. É isso que o Eterno tinha como propósito na morte e ressurreição do seu filho. Esse retorno de Israel. E assim como aconteceu lá no Egito, que muitos gentios puderam vir, hoje os gentios podem se juntar com Israel e ser um povo só. Porque Israel pecou. Assim como os gentios vivem no pecado. Mas agora todos podem vir. Igual aconteceu, igual está relatado na Torá, na lei, no Pentateuco, quando Moisés saiu uma multidão de povos junto com ele. Para caminhar nessa direção do Eterno. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter mais uma chance de retorno para caminhar nesta direção. Os que deixam a Torá e louvam o ímpio, os que deixam a Torá, eles louvam o ímpio. Deixar a Torá, deixar a lei do Criador, diz aqui em Provérbios 28:4, é o mesmo que louvar o ímpio. Escutar, dar ouvidos a homem, isso é idolatria. Mas os que guardam a Torá lutam contra estes. Contra esses que pregam contra a Torá. Idolatria, gente. Idolatria. Foi por causa de idolatria que o Mashiach, Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, precisou morrer e ressuscitar. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, até a sua oração é abominável. Gente, não adianta orar se não obedecer. Não adianta oferecer sacrifícios se não houver obediência. Ele tem prazer na obediência. Não adianta pensar em ter vida espiritual sem obediência. Não tem como. Primeiro vamos consertar a nossa caminhada, para depois se aproximar do Criador e falar, eu tenho uma relação próxima com Ele. Eu sou espiritual. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não vai ser bem-sucedido. Não vai ser próspero, como o texto que a gente leu lá em Salmos. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem que deixar as transgressões. Tem que largar aquela vida de pecado e agora, conhecendo o que é pecado, trilhar o caminho correto que é a Torá. Confesse a sua desobediência, se arrependa, isso é, ajuste o seu caminho dentro dos limites, desses limites retos da direção da Torá, e você vai ser aceito de volta, assim como foi dito para Caim. O que repreende alguém achará por fim, né, no final, mais favor do que aquele que adula com a língua. A gente tem obrigação de anunciar isso. A gente tem obrigação de falar. A Torá é o caminho. Ah, mas Jesus é o caminho. Jesus é a Torá, meu amigo. Jesus ensinou a Torá o tempo todo. Ele só criticou não a teologia, ele só criticou a hipocrisia de dizer uma coisa e viver a outra. Por isso, a gente tem a obrigação de anunciar isso, porém, olha a hipocrisia aqui, ó, hipócrita, tira primeiro a tora, não é na Torá não, hein? A tora do seu olho, então verá claramente para tirar o cisco do sermão. Quer dizer, conserta a tua vida primeiro, conserta o seu caminho, para de querer consertar o mundo se sua vida está ruim. Primeiro conserta a nossa sinagoga, ou a nossa igreja, a nossa casa, né? Primeiro a gente conserta aqui, na nossa casa, para depois consertar fora. Você tem que ser
buscar ser, né? Todo mundo fala do testemunho, né? Você tem que dar o bom testemunho. O que é dar o bom testemunho? Não é só sair falando, não. As pessoas têm que olhar para você, para sua família, e ver Torá na tua vida. Ver como a Torá modificou a tua vida. Ah, mas Jesus modificou. Sim, porque ele é Torá. Jesus modificou a sua vida. Através dos seus mandamentos. Não existe amor se não houver cumprimento dos mandamentos. Porque está escrito em João, em 1 João, este é o amor a Elohim, este é o amor a Deus. Cumprir os seus mandamentos. Os mandamentos estão até lá no final, lá em Apocalipse fala isso. Aqueles que amam a Jesus, a Yeshua, são os que cumprem com os mandamentos. Esse é o caminho reto. Esse é o caminho que aqueles que querem retornar, aqueles que estão desviados do caminho, que se encontram, hoje reconhecem que estão fora do caminho, se assumem pecadores, bom, se você se assume pecador, volta para o caminho. Porque se você não voltar, você invalida o sacrifício do Mashiach. Este é o verdadeiro insulto, a blasfêmia contra o Espírito. É o que a gente aprende em Hebreus, aqui, último slide, Ralph. Porque se pecarmos voluntariamente, quer dizer, a gente conhece o que é pecado. E agora você conhece. Agora você conhece. Agora não tem dúvidas do que é pecado. Se você conhece o que é pecado e continua vivendo uma vida de pecado, não é para mim não. É coisa de judeu. Você vive de pecado voluntariamente. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, quem é que convence a gente? Espírito Santo. Ele veio para nos convencer do pecado. Ele veio ser o nosso consolador, né, ou nosso advogado. O que é consolador, que é advogado? Essa palavra também serve como aconselhador, como conselheiro. Isso aí que eu estou buscando. Conselheiro da lei. Ele vem e explica para você a lei. Que a gente vai falar, consolador, vem cá, pecadorzinho. Não é assim, não. Ele te aconselha da lei. Ele fala o que é que você tem que se ajustar na lei, porque só assim você volta para o caminho correto, porque você aprendeu a lei, você aprendeu o mandamento, e se reconhece como pecador. Não existe pecado sem mandamento. Desafio mostrar algum pecado sem mandamento na Bíblia. Então, se você vive, mantém, se permanece dentro desse caminho de pecador, voluntariamente, conhece a verdade e se mantém, não tem mais sacrifício para você, meu amigo, porque o sacrifício já foi feito por Mashiach. Mashiach precisou morrer porque Israel pecou. E agora a gente vai viver em pecado? Não! Vai, não peque mais. Volte para o caminho, volte para veredas antigas. Mas o que resta para quem vive nessa vida? Está dizendo aqui, ó, uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. O machado está à raiz. E quem não der fruto para arrependimento será jogado ao fogo. Né? O batismo pelo fogo é isso aí, não é coisa boa não. Que há de devorar os inimigos. Inimigos de quem? É inimigo do Criador aquele que não segue os seus mandamentos. A gente aprende isso nos 10 mandamentos, quando ele fala assim, que ele visita o pecado até terceira e quarta geração, mas tem misericórdia, terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, né? Ou que me repelem, são rebeldes contra mim. Esses são os inimigos. Mas aqueles que seguem os seus mandamentos, esse ele tem misericórdia a milhares. Quebrantando também a Torá de Moisés, quebrantando alguém, quer dizer, descumprindo a Torá de Moisés, a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então aqui ele deu uma referência para explicar o que vem depois. Pior que isso, é a punição merecida àquele que pisar no filho de Elohim. Por quê? Meu amigo, não tem mais sacrifício para você que se mantém em pecado voluntário. Você conhece que pecado é se desviar da Torá, da lei do Criador, e não liga para isso. Continua achando que a Bíblia é um livro religioso para você ir para a igreja, ficar sentando e levantando, sem mudar nada na sua vida. No sentido de ética, padrão de moralidade,
que não é do senso comum, mas é o que está lá dentro da Torá. De relacionamento com o Criador, guardar suas festas, guardar o Shabá. Esses são sinais que você confia nele. Isso está tudo na Torá. E nunca foi abolido no chamado Novo Testamento, que não é Novo Testamento, mas um testamento, uma aliança renovada, porque ele ressuscitou. Assim como as pedras de Moisés, as segundas pedras, elas tinham exatamente o mesmo conteúdo das primeiras. Assim essa aliança renovada, que tem exatamente o mesmo conteúdo da primeira. Não mudou em nada. A única coisa que mudou seria o sumo sacerdócio, que agora é pela ordem de Melquisedeque, que não vem ao caso aqui agora, mas a gente também pode escrever aí nos comentários se quiser saber sobre isso. E aí, a punição merecida é aquele que pisar no filho de Elohim, que tiver profanado o sangue, quer dizer, a vida, o sangue é a vida do Criador, que ele, através do seu filho, ele derramou pelo pecado deste povo. Tornou-se comum, a palavra profano aqui, aos referentes das palavras, né? Profanou, tornou comum. Assim como profanar o sábado lá de Isaías, acho que é 56. Quem profana torna algo comum aquilo que é santo. Esse sangue aqui, essa vida aqui, foi o seu sacrifício definitivo. Esse insulta o Espírito da graça. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Não tem mais... Ele te convenceu do pecado e você tornou o sacrifício do Criador nada. Se tiver mais dúvidas, por favor, escreva. Terminei aqui. Muito obrigado. Um Shabbat Shalom para todos vocês. Todá.